Prosseguindo nos sinais do fim na nação de Israel, o número 5 do nosso material didático, na construção do templo. Então nós temos alguns versículos aqui de sugestão para nós lermos. Vamos começar por Daniel, capítulo 9, versículo 27. Falando o seguinte sobre o anticristo, a última das 70 semanas de Daniel. Vamos relembrar para podermos entender como que a construção do templo, ela é um ponto importantíssimo na escatologia, porque, por exemplo, se alguém provar que o templo tem que estar construído antes da igreja ser arrebatada, então nós teríamos que esperar a construção do templo, ainda que eles construam, pode construir até em 10 dias esse templo, né? Vamos dizer, o anticristo assinou hoje, daqui em 10 dias eles construíram. Ou mesmo antes do anticristo assinar, antes de começar a grande tribulação. Nós não temos certeza pela Bíblia se ele será construído antes ou depois, mas esse é um ponto importante. Tá bom? Se não existe a necessidade da construção do templo antes, eu posso dizer que o arrebatamento pode acontecer agora, que não existe nenhum sinal que impeça a volta de Cristo. Versículo 27, então, de Daniel 9. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por uma semana de anos. Então o anjo já havia falado, 69 semanas já haviam se passado, o Messias foi morto na semana 69, e agora como vai ser essa última semana, Daniel? Tá bom? Então ele disse que o povo do príncipe que havia de vir, também ele destruiu Jerusalém, ou seja, o Império Romano, né, a besta, ela destruiu Jerusalém, ok? Então foi falado para o profeta, olha, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E prossegue dizendo, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, por exemplo, o israelita que lê esse texto acreditando na Bíblia, tá ok? Ele fica muito pensativo, porque, olha, Daniel, ele viveu antes da reconstrução do templo. Provavelmente ele não viu a reconstrução do templo. Daniel, ele morreu ali próximo do fim do cativeiro babilônio, no ano 539, 536. Então Daniel, quando ele recebe essa revelação aqui, o templo ainda não tinha sido reconstruído. E a cidade de Jerusalém também não. E segundo essa profecia de Daniel, ele já profetiza uma destruição da cidade de Jerusalém, coisa que ainda a cidade não tinha sido nem reconstruída. Tá bom? Então, ele, no versículo anterior, versículo 26, podemos voltar lá para vocês poderem ler, tá ok? Olha, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, que cidade? A cidade de Jerusalém. E o santuário. Ou seja, antes da cidade ser reconstruída, Daniel já profetizou a destruição dela. Ok? E diz, olha, o seu fim será com uma inundação e até o fim haverá guerra. Então, os israelitas dos dias do Novo Testamento, tá bom? Eles já viam essa profecia de Daniel, eles sabiam que a cidade tinha sido reconstruída, mas segundo Daniel, ela seria destruída novamente. Jesus repetiu essa profecia, confirmou essa profecia de Daniel, apesar dos liberais teológicos dizerem que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel, mas Jesus disse que foi. Então, se Jesus disse que foi, os liberais teológicos estão errados, né? Foi realmente uma profecia de Daniel. E chega no versículo 27, retornando ao versículo 27, diz que esse anticristo firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, esse é o sinal para a retomada das 70 semanas de Daniel. E prossegue, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, então, uma aliança de 7 anos, na metade dessa aliança já é falado no templo. Está falando ali, olha, no sacrifício. Está falando na oferta de manjares. Tá bom? Então, falou
da aliança que eles fizeram, mas disse que depois de 3 anos e meio, na metade da semana, o sacrifício será cessado, ou seja, então já existe templo e já existe culto. Então ele vai interferir no culto. Isso na metade da grande tribulação. Ok? Então fica essa evidência. Na metade da grande tribulação já tem um templo. Tá bom? E diz também, a oferta de manjares também vai cessar. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Tudo isso falando do anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre o anticristo. Tá bom? Então, esse versículo aqui, ele fala claramente, né, que o templo será construído. Um outro texto que eu separei para nós podermos ler é Mateus capítulo 24, versículo 15. Lemos primeiro em Daniel. Mateus 24, versículo 15 diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Jesus falou, tá ok? Né, que isso ainda vai acontecer. Por que isso é importante? E eu coloquei para vocês esse versículo. Porque alguns intérpretes, né, principalmente entre as igrejas reformadas, aquela teologia liberal que domina eles, que é uma teologia do inferno, ela desacredita nisso tudo da Bíblia, irmãos. Eles dizem que essa profecia não foi escrita por Daniel. Eles dizem que essa profecia, ela foi escrita, pode ter sido até por outro Daniel, por um homem, cerca de 300, 400 anos depois de Daniel, que ele inventou uma profecia e colocou no livro de Daniel. Ou seja, isso aqui é uma fraude, é o que eles dizem. É uma doutrina do inferno, porque, vamos dizer, o ateu que ouve isso, né, se isso aqui é uma fraude, né, se foi colocado depois, como é que eu vou dizer como é que esses cristãos dizem que essa daí é a palavra de Deus e que você deve acreditar em toda a profecia dela? Exatamente, um texto profético já tem uma fraude, então esquece essas escrituras. Né? Tanto que eu digo que o anticristo vai usar a teologia liberal, né, dos reformados, vai usar, porque isso que eles pregam é o que o anticristo vai pregar. O que eles pregam é exatamente o anticristo vai pregar. Aqui, essa Bíblia tem que ser deixada de lado. Então, nesse texto aqui, Jesus Cristo, ele diz que o acontecimento é futuro. Então você tem que acreditar em Jesus, ou então você não é cristão, ok? E o que eles argumentam? Eles argumentam que aconteceu algo parecido no passado, antes de Jesus, em que um homem chamado Antíoco Epifânio, ele sacrificou o porco, né, e espalhou sangue no templo de Israel, e que aquela teria sido a abominação da desolação. Ou seja, essa profecia já se cumpriu, e na verdade não foi uma profecia. Aconteceu, aí um gaiato, um maluco, um herege teria notado aquela profecia, aquele acontecimento já aconteceu, e aí disse: eu encontrei um pergaminho de Daniel que ele falou sobre isso que aconteceu, que esse homem botou essa abominação da desolação aí. Quer dizer, isso é o que eles pregam, isso é mentira, né? Jesus Cristo está falando que esse é um acontecimento futuro. Então, realmente, a questão do templo e da abominação da desolação acontecer no templo é um sinal para a igreja, ela deve seguir. Bom, o último texto que eu coloquei, Marcos capítulo 13, versículo 14, que é uma confirmação também. Ele diz, olha, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por quem? Por Daniel, estar onde não deve estar, ou seja, o local santo, né? Digo, o local santo dos santos, certamente ele vai até o santo dos santos, que é o local da presença de Deus, onde ficava a arca, né? Tá bom? Então, estar no lugar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Então, Jesus está falando que essa abominação de que falou o profeta Daniel, realmente ela vai acontecer, ou seja, o templo realmente será construído. Além desse texto,
nós temos também o texto das duas testemunhas, porque as duas testemunhas profetizando durante a grande tribulação, no começo da profecia delas, é dada uma ordem para proteger o templo. Então vamos ler esse texto, vamos em Apocalipse, capítulo 11, o texto que vai falar das duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, que diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Ou seja, segundo esse texto, quando as duas testemunhas começam a profetizar, o templo tem que estar construído. Então, por isso que eu disse, se a grande tribulação começar amanhã, a igreja foi arrebatada, nós fomos arrebatados. A grande tribulação começa amanhã. Israel, se ele estiver preparado, ele pode construir esse templo em 10 dias até. Hoje, tecnologicamente falando, o mundo tem capacidade, né, de construir com pré-moldados edifícios rapidamente. E Deus, então, por exemplo, 10 dias depois, já tem duas testemunhas que vão começar a pregar e Deus está exatamente dando ordem para que o templo e o altar sejam protegidos. Ok? Ou seja, o culto foi retomado. Então, esse texto, ele não me dá uma certeza total, mas o templo ele poderá já estar construído quando a grande tribulação começar, tá ok? Ou ele pode ser construído no início da grande tribulação, assim que a igreja for arrebatada. Hoje, existem sinais da construção do templo? Sim, existe. Em dezembro, se você procurar na internet, dezembro de 2020, foi feita uma entrevista com um dos líderes, né, do governo de Israel, um dos líderes do Sinédrio, no site Gospel Prime, e nessa entrevista ele falou, basta vocês pesquisarem na internet, ele diz que Israel está muito próximo de tomar, ou de iniciar a construção do templo. Ele ainda fala, vocês nem sabem como nós estamos próximos de retomar a construção do templo. Eu vou ver se eu acho esse artigo para ler para vocês.